A dívida bruta do governo subiu para 77,6% do produto interno bruto em julho. Esse número eu imagino que acende um alerta vermelho sobre as contas públicas do país. Exatamente, né, Uribe? Muito boa tarde a você e a todos. E as perspectivas não são das melhores. Isso porque muitas casas de análise, né, instituições financeiras já projetam essa relação entre dívida e PIB ultrapassando os 80% já a partir do ano que vem. Já sabe que tem um cenário que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente de bastante restrição orçamentária por parte do governo e um nível de dívida tão elevado, né, essa dívida bruta, que chama-se, provoca, na verdade, um sentimento de incerteza perante o mercado. Porque o governo precisa financiar essa dívida, portanto, emite títulos que pagam o chamado prêmio de risco, a gente já tem uma Selic bastante elevada em 15%, mas vira essa bola de neve, porque o governo precisa pagar um prêmio de risco cada vez mais elevado para se financiar e, evidentemente, paga os juros da dívida. E aí a gente vê essa incapacidade, por exemplo, de o governo rolar a sua dívida de uma forma saudável. E outra, né, Uribe? O governo tira um naco do orçamento público também para pagar os juros da dívida. Então, é um cenário bastante preocupante. No mês, a dívida bruta somou 9,6 trilhões de reais, uma alta de 0,9 ponto percentual do produto interno bruto em relação ao mês anterior. E, como eu disse, eu fui conversar agora com um dos maiores especialistas em orçamento público do país, o economista-chefe da Warren Investimentos, Felipe Salto, que me mandou um relatório assinado por ele, pelo Josué Pellegrini e também pelo Gabriel Garrote, que aponta exatamente esse cenário bastante preocupante. E me disse, Felipe Salto, que o quadro fiscal é bastante preocupante, sobretudo pela geração de déficits nominais elevados e o crescimento contínuo dos indicadores de endividamento, tendência que deve se manter ao longo dos próximos anos, conforme nosso relatório de cenários fiscais mais recente, a menos que exista um programa de ajuste fiscal mais estrutural e perene, o que reforça, novamente, essa necessidade do governo federal de promover uma agenda que envolva uma revisão do ponto de vista de gasto público e da eficiência do gasto público para que ele consiga se financiar e, evidentemente, cumprir com todas as obrigações que o orçamento público fazem presentes. A gente tem aqui, por exemplo, alguns dados que são mais preocupantes. Eu estava até de olho aqui em outros números. Em 2024, o setor público consolidado, que inclui União, estados, municípios e também as estatais, exceto a Petrobras e anteriormente a Eletrobras, né, quando ela era estatal, pagou aproximadamente 950 bilhões de reais em juros nominais da dívida. Essa cifra foi confirmada pelo Banco Central, que registrou esse maior gasto na série histórica no ano passado. A série histórica iniciada em 2002 e superou em mais de 200 bilhões o montante de 2023. Apenas um último dado, esse déficit mensal para o mês de julho, né, ele só não é mais elevado do que em julho de 2020. E a gente lembra o que estava acontecendo em julho de 2020, com o governo precisando elevar o nível de dispêndios, é evidente, para combater o coronavírus, quando atingiu 81,1 bilhões de reais, agora um déficit atingindo 66,6 bilhões de reais no mês de julho, bastante preocupante, Uribe.